Lenin, eu queria aproveitar a sua presença aqui logo depois de um jogo contra o Sport no Mineirão, para saber de você um balanço sobre a entrada do torcedor nesse jogo. Eu acho que está bem na sua área aí. Queria que você fizesse realmente esse balanço. A gente teve relato de problemas, torcedor precisando pular catraca, enfim, catraca não funcionando. A gente sabe, por exemplo, que a Polícia Militar não está gostando muito da ideia da fila para sócio-torcedor. Como é que vocês vão trabalhar isso? Se a ideia dessa fila vai permanecer e se vai mudar já alguma coisa para o jogo de amanhã contra o Vila? O que é importante a gente frisar? Existe uma área hoje dentro do Cruzeiro que é a diretoria de operações, que é Henrico, que é o diretor, e que obviamente está trabalhando em conjunto com a minha área, principalmente porque a gente tem o programa de sócio na minha área. Então a gente está fazendo um trabalho em conjunto. Nesse jogo especificamente do esporte, Sim. a gente fez um plano de separação de fila, porque havia vamos dizer assim, um apontamento do Mineirão e da própria polícia, que o cartão de sócio poderia ser um entrave na leitura das catracas. Então, a forma que a gente achou de entender se de fato era o cartão de sócio que criava o gargalo é separar as filas para que a gente tivesse uma visibilidade melhor daquilo. E graças a Deus a gente tirou a dúvida, não é o cartão de sócio. Então o cartão de sócio está rodando muito bem. Inclusive as filas de sócio, elas fluíram com certa facilidade o tempo inteiro. Só que, e aí neste jogo específico do esporte, eu fiz questão, tanto eu como o Henrico, da gente ir para a área de operações do Mineirão para a gente acompanhar tudo nas câmeras de segurança, para a gente poder também ter uma impressão de fato das coisas que aconteceram. E aí tem vários probleminhas para resolver. Não é só uma questão de separação de fila. A gente vai manter a separação, porque inclusive isso vira um novo benefício para o sócio, que é uma nova, vamos dizer assim, é mais uma comodidade dele poder entrar com mais tranquilidade. Mas existem diversos gargalos. E aí gargalos que são resolvidos operacionalmente, mas tem gargalos que já não são tanto resolvidos tão fáceis, porque a gente depende às vezes até do poder da polícia. Por exemplo, tem ingresso falso que aparece. Tem ingresso do QR Code, que às vezes a pessoa, quando vai imprimir em casa, imprime grande demais, ou pequeno demais, ou dobra, e não pode, inclusive por lei, nem pode ser assim, né? A pessoa ela tem que usar o celular, não pode ser no papel. Então tem um monte de coisinha assim para se ajustar, que a gente conseguiu monitorar assistindo, mas não são coisas que a gente muda a chave e resolve. Então existe também um pouquinho ali de ensaio e erro, né, para se resolver. O que é que a gente efetivamente pode adiantar? A gente teve o jogo na terça, na quarta-feira, a pauta do dia foi praticamente a operação do jogo no dia anterior. Então a gente revendo todos os processos, tudo que podia ser feito, para hoje a gente ter um segundo passo, que era alinhamento com polícia, alinhamento com Mineirão, alinhamento dentro do plano de sócio, alinhamento com as terceirizadas, porque eu tenho uma empresa para cuidar de catraca, eu tenho uma empresa para cuidar da parte de ticket, então tem muita ponta para se amarrar. Só que a gente teve um espaço de 48 horas, né, para o jogo de sexta. Então a gente vai ter alguns ajustes, eu não vou ser leviano de dizer que vai estar tudo resolvido, porque não vai estar, porque não teve tempo hábil entre um jogo e outro, mas a gente já tem, vamos dizer assim, tudo mapeado. E agora a gente usa esse mapeamento para ponto a ponto ir resolvendo da melhor maneira. Então, o que é importante aqui, além de ter tudo mapeado, a gente tem todos os entrantes, vamos dizer assim, desse processo, todo mundo hoje já ciente do que precisa fazer. E aí agora é diálogo nos próximos dias para ir amarrar cada coisinha e gradativamente melhorar a experiência do torcedor e do sócio na chegada do estádio. Eu queria só tirar uma dúvida, porque é o seguinte, pela sua experiência no Bahia, de 2013 até 21, parte de 21. Isso, o Bahia, e no Botafogo em 21. Esse fenômeno da entrada tardia do torcedor é geral no Brasil ou é muito em BH por causa da tradição dos bares mesmo, do consumo de cerveja fora do Mineirão e do Independência, e até a questão assim de a cerveja ser muito cara dentro do estádio? Não, é cultural isso. É cultural no Brasil todo.
E quando a gente fala assim, entrar tardiamente, não é dizer assim, o jogo é 9h30 e o torcedor vai entrar 9. A gente tá falando do jogo ser 9h30 e o torcedor resolver entrar 9h15. Só quando eu falo entrar 9h15, eu vou o jogo de terça. A gente teve 36 mil, não foi? 39 mil, perdão. Dos 39 mil, eu tinha 20 mil que até 9h15 não tinha entrado no estádio. Então, em 15 minutos, tinha que entrar 20 mil pessoas. Então, assim, por mais que você ajuste o processo, nunca vai ser fluido porque é muita gente para entrar ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa é tentar, vamos dizer assim, ir melhorando os processos para que o gargalo não seja a catraca. Porque se você vai criando filtros anteriores à catraca, quando chega na catraca, a tendência é que isso já vai estar mais fácil de ser resolvido. A solução talvez seja lá a entrada na esplanada. Tem várias coisas que podem ser feitas. Assim, eu não posso chegar para você e cravar que é isso. Porque eu dependo da polícia, eu dependo do Mineirão, eu dependo de um monte de parceiros para que a gente ajuste o processo. E mesmo que seja, a gente está falando, por exemplo, a esplanada, são 55 entradas diferentes. Então você tem que montar uma operação para 55 pontos diferentes de acesso. Então tudo é muito complexo. Mas o fato de ser complexo não significa que é impossível de se resolver. Sim. É possível. A gente está trabalhando no desenvolvimento de quais são as estratégias, mas eu acredito que aos poucos a gente vai chegar no melhor modelo. Tem uma coisa também que, por exemplo, a gente já conseguiu monitorar, que há vamos dizer assim, um grupo que se acumula perto da catraca, que é um grupo que já aguarda o caos. Então, ele fica ali posicionado de uma maneira que na hora que o caos começa, ele ajuda a aumentar o caos para aí sim poder entrar sem ingresso. Ou eles até provocam nesse caso. Exato. Então a gente é uma coisa que, por exemplo, a gente tem que alinhar com a polícia. Como é que eu desmobilizo isso? Porque essa mobilização perto da catraca, eu tô falando assim, 300 pessoas. 300 pessoas num bloco, sei lá, com 17 catracas, é muita gente. E quando cria esse caos, a gente tá falando de um efeito manada, porque isso sai dos 300. E aí... Os vídeos do jogo exato. De terça são... Então aí as pessoas ficam meio apavoradas, não querem ser exprimidas, aí pulam. Mesmo com ingresso, a pessoa vai e pula. Então a gente tem que criar essas alternativas, mas como eu falei, eu acho que o mais importante agora, no momento, era saber quais eram os problemas. A gente já sabe. Aí agora é trabalhar um a um a resolver. Lene, a plataforma de sócio do Cruzeiro, né, ela tem apresentado alguns problemas recentes, né, tanto na renovação de planos antigos, planos anteriores, né, como ocorreu hoje em um erro também no programa do Sócio Kits. Né. O que você pode dizer para o torcedor, principalmente para o sócio, né, em relação a isso, na questão de melhorias, né, a serem feitas no sistema da Eleven Tickets? O sistema de sócio, assim como ticket, assim como catraca, quando você fala de tecnologia, você nunca tem uma solução que é 100% pronta, né? Não à toa, qualquer aplicativo que a gente tenha no celular, você baixa de tempos em tempos, o aplicativo pede uma atualização, porque ele vai identificando à medida que o cliente usa, bugs ou outros tipos de problema para a gente ir melhorando. Então, com o sistema de sócio é a mesma coisa. A gente vai ter momentos, como já aconteceu, pico de associação, e aí o sistema não suporta, congestiona e pode cair. E aí quando cai, é a hora que entra o pessoal de tecnologia para descobrir qual foi o problema e a partir daí corrigir para não cair de novo. Então assim, por mais que você preveja coisas que podem acontecer, muito acontece por um determinado, uma questão infortuita. Então, à medida que vai acontecendo, a gente vai procurando resolução. Obviamente que, e aí é um desejo, porque eu acho que para todo tipo de processo que a gente for passar, é deixar a associação cada vez mais fácil. E aí quando eu digo cada vez mais fácil, que eu proporcione ao torcedor menos cliques para ele se associar.
Então eu tenho que buscar cada vez mais ir reduzindo a quantidade de cliques para que eu ganhe velocidade na associação e ganhe praticidade também. Então, se eu quiser fazer associação através de tablet na rua, eu não posso demorar 10 minutos com a pessoa para fazer uma associação, porque a gente sabe como é hoje, a pessoa está com pressa, quer resolver, então precisa ser muito prático. Então, isso, todo dia a gente tem uma equipe que monitora todos os acontecimentos, e à medida que a gente identifica o que é gargalo, aí a gente faz a reunião com as empresas responsáveis, a FENG, que é a empresa que fornece a plataforma, mas aí eu tenho a empresa que faz o meio de pagamento, então é muita gente, muitas empresas envolvidas no processo. E aí, à medida que a gente vai entendendo, vai tentando resolver, mas é um pouco de tentativa e erro também. Ó, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá, muda o caminho. E é o que eu falo direto, assim, um programa de sócio, ele não existe um programa de sócio pronto, porque ele tem que estar sempre sendo modificado. Porque eu preciso melhorar a dinâmica dele. 2, porque eu preciso criar alternativas que eu faça com que as renovações sejam mais orgânicas. Então o cara goste tanto de ser sócio que ele vai renovar. Eu tenho que trazer atração nova. Enfim, a gente tem que estar sempre mexendo para que o programa de sócio se mantenha vivo na vida do torcedor. Eu queria até pegar esse gancho, Lênin, vou até sair aqui da ordem aqui das perguntas, porque é o seguinte, o Ronaldo, quando chegou nas primeiras lives dele, ele falou que o sócio do Cruzeiro não era o ideal. E aí a torcida do Cruzeiro já começou a esperar uma mudança. Mas só que nos últimos anos, um dos principais motivos que o Cruzeiro perdeu sócio foi justamente essa mudança constante. Assim, o torcedor não sabia mais que plano que era melhor, que plano que era pior, que plano que gerava o quê, enfim. Eu queria saber se há uma ideia de mudança mais consistente no curto, médio prazo e o que poderia ser essa mudança, assim, se você pode, enfim, se nesses 60 dias, quase 60 dias que você tem aí, se você já prevê assim, uma mudança possível. Eu não digo que seria uma mudança drástica, não. O que a gente tem é aprimoramento. Então... Mas os planos vão ser esses. Os planos são esses. O que a gente precisa diminuir, é o que eu falo muito com a equipe, a gente tem muito asterisco no plano. Se for de tal jeito, é de tal jeito. Então preciso diminuir asterisco. Então isso é revisão o tempo todo. Do que a gente pode fazer para o asterisco ir sumindo. Porque até para comunicar é difícil, quando você tem muita coisa diferente para comunicar. Então a gente precisa cada vez mais simplificar, né? Tirar esses asteriscos, mas transformar o plano cada vez mais num plano de experiência. Ele realmente ser algo que é um ponto de contato de relacionamento com o torcedor. Eu não quero me relacionar com o torcedor só no dia do jogo. Eu preciso me relacionar com o torcedor todo dia. E se eu puder me relacionar todo dia usando o plano de sócio como plataforma para isso, esse é o mundo ideal. Então, a gente agora está fazendo diversas pesquisas internas, porque a gente tem públicos diferentes também dentro dos planos, né? Então, eu tenho o time do povo, que é R$21, mas eu tenho o sócio diamante. Então, são públicos completamente distintos, com necessidades e demandas diferentes. Então, a gente tem que entender dentro do perfil de cada um quais são essas demandas e tentar melhorar as entregas. A gente conseguiu, desde a semana retrasada, voltar a ter resgate dentro do plano, que era algo que o torcedor, que era o que o torcedor demandava. Há muito tempo. Então a gente já teve torcedor que conseguiu resgatar ingresso lá pro jogo do Fluminense, teve torcedor que resgatou a camisa que o time usou no dia do selo dos 50 mil sócios. A gente teve experiência também no jogo agora com Marcelo Ramos e Nonato. Então a gente já está aos pouquinhos, vamos dizer assim, aperfeiçoando e melhorando essas entregas para que de fato vire um plano de relacionamento e não um plano meramente de jogo, né? Agora, Lênin, o Cruzeiro, o Ronaldo já disse mais de uma vez que é o sócio que sustenta hoje essa estrutura do Cruzeiro, é uma estrutura grande, né? E que está garantindo o salário em dia. Numa entrevista recente, você chegou a dizer que se o Cruzeiro atingir aí 70 mil sócios, vai ser o programa mais rentável do Brasil entre os clubes top que tem esse programa de sócio. Eu queria saber de você, quantos milhões representa hoje e representaria atingir a meta de 70 milhões, né? Basicamente seria esse ponto. E qual que é o ticket médio hoje
do sócio do Cruzeiro, se é R$ 40 ainda, se mudou alguma coisa. A gente continua de trás para frente. O ticket ainda tá na casa dos 40, o que é um ticket maravilhoso assim para um clube de futebol. Eu vou lhe dizer, por conta até das experiências que eu tive, tanto do Bahia quanto do Botafogo, a gente tá com um ticket Você sabe bem qual alto. é o maior do Brasil hoje? Eu acho que o Palmeiras. Posso estar errado, Na mas casa acho de que o quantos Palmeiras. reais? É porque o Palmeiras, diferente do nosso, o Palmeiras tem plano já com season ticket, né? Uhum. Então que o cara já, o Sim, torcedor, comparado torcedora aqui. já paga para ter direito ao jogo. E aí depende do setor do estádio, o ticket sobe muito. Então que pode ser, por exemplo, uma evolução para o ano que vem. Se a gente entender que há um formato. O Cruzeiro tem Que essa a modalidade gente- de sócio antiga, né? Alguns É. cativos, né? Isso. Se a gente entender que alguma modalidade cabe ter já o ingresso agregado, a gente vai também por esse caminho. A gente também isso está dentro do estudo. Então o ticket hoje permanece muito bom. Como eu falei e reafirmo, se a gente chegar realmente a 70 mil, a gente vira a maior arrecadação hoje de sócio do Brasil. A gente tinha como meta, quando o Ronaldo fez aquela declaração pedindo 50 mil sócios, os 50 mil sócios, a ideia era que isso representasse ali um faturamento de 20 milhões. Mas eu tô Isso falando... é líquido? Não, é faturamento. Tá. Então, aí, obviamente, tem as despesas do plano, tem tudo que se paga, mas já ajuda, assim, consideravelmente. Principalmente a gente com a receita de TV. 70 mil seria o quê? Quase... A 70 mil dá quase 30 milhões de reais com arrecadação. Aí, óbvio, tirando essas despesas todas, a gente não fica com isso líquido, porém, isso contribui muito para a gente pagar a folha, praticamente, né? Só esclarecer para o torcedor que isso é ano, né? É ano. Então, assim, tem uma importância assim, drástica para o clube viver com fôlego o plano de sócio. Porque, para quem não sabe, a pior coisa do clube de futebol é caixa. E aí, quando eu digo caixa, é porque o fluxo do caixa não é como as pessoas acham. Por exemplo, o clube vendeu um contrato de 20 milhões. Não cai 20 milhões na conta do clube, né? Tudo escalonado. É tudo escalonado. Então, às vezes, contrato de TV. Aí tem mês que... São números hipotéticos, mas num mês entrou 1 milhão e no outro mês entrou 10 milhões. Então, eu tenho um fluxo de caixa no mês e eu tenho outro completamente diferente em outro. Então, esse fluxo é o que cria gargalo sempre para os clubes de futebol. Isso de maneira geral. E com o plano de sócio, como o sócio paga no cartão, você tem já esse valor, vamos dizer assim, assegurado, né? São 12 provisionado, parcelas, já está provisionado. Você tem mecanismos hoje, na hora que você precisa antecipar um mês que está lá dentro do cartão, aí eu vou antecipar um mês para poder facilitar. Então isso ajuda o clube a respirar o tempo todo. Então, por isso, o tamanho da importância do plano de sócio para a gente. Agora, por exemplo, quando o Ronaldo fala que para o ano que vem, Série A estipula chegar a 120 mil, 100 mil, o que se estima? Porque essa receita, a progressão dela, claro que vão subir os planos mais baratos, né? O número de associados mais baratos vai subir muito mais do que o número de associados mais caros. Mas qual que é a projeção para a Série A do número de sócios? Pensando em 100 mil, 120 mil, o que você imagina em termos de milhões anuais, chegando a um patamar de 100, 120 mil, por exemplo? A gente não trabalha ainda, honestamente, com... vamos bater X milhões ano que vem na Série A. Não dá para você projetar assim, né? Para o dia a dia. O que a gente precisa antes de pensar num crescimento absurdo, assim, quando eu digo absurdo, é de vamos dobrar o número. Eu preciso ter alternativas que eu mantenha esse sócio dentro da carteira, né? Porque vem a renovação Exato, ano que vem, né? Vem renovação. Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande de não despencar sócio, porque ele não renova. Então eu tenho que estar, eu diria, de maneira, o pensamento de toda a equipe, a gente tem que estar muito robusto assim no atendimento, na entrega, para que aí sim eu consiga ter uma quantidade de sócios que se mantenha no programa e a gente, campanha a campanha, a gente cresça organicamente até atingir um número que a gente entenda que vai suportar, vamos dizer assim, economicamente o clube.
Então, acho que o foco hoje está muito mais em melhorar a experiência do sócio para a gente ir crescendo gradativamente, do que simplesmente botar a gente para dentro e eu perder qualidade no atendimento ao torcedor. Então, acho que a preocupação hoje maior é essa. É a gente ter um programa mais redondinho para que a gente tenha o torcedor ali sempre e não perca. Agora, nas sendo renovações. bem realista, levando em conta tudo isso que você já explicou, existe hoje no Brasil um teto aí de 120 mil sócios, né? O Atlético tem um número tal, mas existe um preço, um ticket médio mais barato, mais baixo. Outros clubes têm um ticket médio mais alto. Mas você estima que, pensando em capacidade do Mineirão, local que o Cruzeiro vai jogar, né, pensando em prioridades de compra de ingresso, existe um teto para sócio no Brasil, pelo que você estima, ou existem alternativas de criar sócios que não vão ter tantos benefícios como o jogo em si? Não tem teto. O que eu posso dizer é um parâmetro mundial. Existem estudos que comprovam que os clubes convertem até 1% da sua torcida como sócios. E aí eu tô falando desde Barcelona, Real Madrid, clubes que são mundiais. Então, veja que, por exemplo, o Benfica, por muito tempo, teve mais sócios que o Barcelona. Por quê? Porque o plano do Benfica, inclusive eu brinco sempre, é o pai dos planos. Assim, os clubes portugueses, eles praticamente inventaram a maneira de se fazer o plano de sócio. E tudo se deriva a partir deles. Mas existem características diferentes de uma torcida para outra, de um lugar para o outro. Então, todas as características socioeconômicas e culturais têm que ser levadas em consideração. Eu vou dar exemplos práticos. O Bahia chegou a ter 45 mil sócios. Os planos de sócios do Bahia, quando a gente atingiu 45 mil sócios, eles eram pautados no jogo. Então, qual é o lado bom disso? Quando ia ter um jogo, sei lá, Bahia e Jequié, na Campeonato Baiano, eu abria de largada com 25 mil cadeiras preenchidas. Para o time, campo, é excelente. Todo jogo, podia ser o menor jogo que fosse, estava sempre cheio o estádio. Então eu tenho consumo de bar, camarote e tal, tudo apoiando e performar. E isso ajuda o time a performar mais porque eu tenho mais torcida no estádio. Em compensação, quando veio a pandemia, qual foi o principal problema do clube? O plano está muito apoiado no jogo. Então caiu já no primeiro mês, pandemia, vamos dizer assim, oficialmente dia 17 de março de 2020. Em abril, o Bahia já tinha saído de 45 mil sócios para 30 mil. Perdeu 15 mil sócios de um mês para o outro. E aí foi perdendo. Então, isso causou um problema grave de caixa para o clube lá. Aí quando eu vou Botafogo, é uma realidade em que 60% da torcida do Botafogo não mora no Rio de Janeiro. Tem torcida espalhada no Brasil todo e tem mais torcida fora do que dentro. Então o perfil é completamente diferente. É um torcedor, dentro do plano de sócio, eu vou ter mais gente que não vai ao jogo do que gente que vai ao jogo. Então eu preciso criar alternativas para poder atender esse torcedor que mora longe. E aí a gente, através de pesquisa, de contato, entendeu que uma alternativa que eles queriam era receber algo do clube para se sentir valorizado. Então a gente criou kits, que a depender do plano, o kit, o cara tinha um boné, camisa, agenda, cada plano tinha um kitzinho bacana, super trunfo do clube, a gente fez um monte de alternativa. O plano infantil tinha figurinha, tinha um monte de coisa. Então a gente conseguia atender uma demanda do torcedor que morava fora. Então não tem uma receita, sabe? Então, assim, receita, quando eu falo receita de bolo, cada um a gente vai ter que identificar de que maneira a gente tem que ir se adaptando para poder fazer entrega. O perfil aqui talvez seja o equilíbrio de Bahia e Botafogo. Exatamente. Porque a gente. Uma demanda que eu já recebi muito aqui é a do torcedor do interior. O torcedor do interior precisa estar mais perto do Cruzeiro. Sempre se sente desprestigiado no programa. Exatamente. Então a gente está hoje montando projetos específicos para o torcedor do interior. Para o torcedor da capital, acaba que o jogo ainda é algo muito forte, né? Para o cara se associar. Então eu preciso ter um alinhamento com meus parceiros com o Mineirão para melhorar a experiência dele, porque é isso que vai trazer ele para o jogo. E aí eu vou dar um outro exemplo. Lá em Salvador, o sócio do Bahia tem 50% de desconto na cerveja dentro do estádio.
Então, ele paga R$3,50 na lata. Então, relativamente, é um preço até próximo do que ele pagaria do lado de fora. Então, quando ele tem um preço que é competitivo, mesmo dentro do estádio, e lá são 7 latas de cerveja que ele pode comprar com 50% de desconto, eu consigo trazer ele antes. Aí eu evito o gargalo dos 15 minutos. Essa é uma ideia pra cá também, não? Você já a gente tem que tentar todas as alternativas. Porque aí, lá, a Fonte Nova tinha um parceiro, lá ainda tinha um complicador. Porque o Bahia é Brahma e a Fonte Nova é Itaipava. Eu não podia ativar com a Brahma. Então a gente teve que negociar com a empresa terceirizada do catering, que só poderia comprar Itaipava. Aí o cara falou, não vou dar desconto, porque se eu der desconto eu vou cair faturamento. Aí a gente teve que ir pro risco. Chegou, quanto é que você faturou? Aí o cara, no último ano, número hipotético, faturei 1 milhão. Então pronto, eu lhe garanto que você vai faturar a mesma coisa. Se você faturar 900 mil, o clube vai complementar aqui mais 100 para você não ter perda. Você topa? Ele, beleza, topo porque eu não tenho risco. O risco ficou com o clube. E aí aconteceu o que a gente já imaginava. Na verdade, aumentou o faturamento dele. Porque o que é que acontece muito? Lá, usando o exemplo das 7 cervejas, o torcedor chega, para ele não pegar fila, ele compra as 7 de uma vez. Uhum. E às vezes ele não bebe as 7. Sim. Então esse no-show da cerveja vira 100% receita. Mas efetivamente há essa ideia de trazer isso para cá? Você já está estudando essa possibilidade? A gente tem que estudar. Exato, a gente tem que estudar. Tá, sim. Todas as alternativas eu tenho que mapear. E aí é o que eu tô falando, é ensaio e erro. Eu vou na Ambev, eu vou no Mineirão, eu vou no terceirizado que opera e vamos tentar amarrar as alternativas. Não é algo que eu tenho como garantir e dizer vamos fazer. Porque, como eu falei, tem muita... tem terceiros, quartos e quintos envolvidos no processo. Sim. E é muita ponta para amarrar. Mas o que o torcedor pode ter certeza é que a busca é incansável todo dia para melhorar a experiência dele. E quando eu melhoro a experiência dele dentro do estádio, a tendência é que eu atraia ele antes para o estádio. Perfeito. Então, por exemplo, vou dar um outro caminho. Raposão e Raposinho. O Raposão e Raposinho, eu não tenho menor sombra de dúvida que não há mascotes no Brasil com mais... A gente tem perguntas sobre os dois, inclusive. Com mais força e com mais carisma que os dois. Populares, então assim, e aí eu vou dar a minha visão de quem estava de longe, desde a época do Bahia. Eu sempre achei... Desculpa o palavrão aqui. Achei foda. Entendeu? Eu achava, caralho, porra, de fuder demais e tal. E agora a oportunidade tá aqui na minha mão também para trabalhar. Então, a gente precisa agora também transformar Raposão e Raposinho numa unidade de negócio, que vai gerar receita também pro Cruzeiro. E aí tudo passa por estruturação. Aí eu tenho que levantar despesa, custo com isso, custo com aquilo, porque a ida deles, por exemplo, no lugar, eles não vão de ônibus. Né? Eu preciso de um carro, eu preciso de alguém para dirigir. Essa pessoa que vai dirigir tem que dar suporte para eles, para na hora que eles vão só a cabeça do Raposão é meia van, né? Então aí eu preciso e essa pessoa tem que dar apoio na hora que o cara tá com sede. Aquilo dali é uma sauna ambulante, né? Então tem um monte de coisinha. E que às vezes o torcedor não se dá conta, acha que chega lá e faz. E às vezes a gente tem muito pedido fora do horário de trabalho. Então a gente recebeu recentemente um pedido para 15 anos. Mas é para 1h da manhã. Então, eu tenho que fazer ajuste de escala de trabalho, tem adicional noturno, tem muita conta para fazer. Mas a gente quer buscar um melhor modelo que o projeto se sustente, que seja bacana para todo mundo. Lênio, o torcedor do Cruzeiro ele tem vivido um certo dilema, né? Principalmente ali na hora da compra dos ingressos para o Mineirão. Isso porque o Mineirão, às vezes, determinados jogos do Cruzeiro não são todos os setores, né? Estão sendo abertos. Há por aqui em Minas Gerais, principalmente aqui em BH, né? Uma certa identificação do torcedor com algum determinado local do estádio. Como que vocês têm recebido isso, né? Às vezes o torcedor deixa de comprar ingresso porque o setor que ele gosta de ir está fechado. Como que vocês têm absorvido? Esse estudo de setor, ele é muito feito baseado em diversas variáveis, né? Então, eu vou dar outro exemplo prático, que eu acho que é a melhor maneira do torcedor enxergar. O jogo de terça era um jogo terça-feira, 21h30. Qual é a primeira dificuldade do torcedor num jogo 21h30? Transporte público. Sim, com certeza. Então, eu já sei que eu não vou ter a mesma quantidade de torcedores de um jogo 11 da manhã num domingo.
Então, se eu sei que eu já não vou ter a mesma quantidade, eu tenho que me preparar para diminuir a despesa de abertura do estádio e adaptar ele para que ele fique mais rentável para o Cruzeiro. Porque o torcedor precisa lembrar que o jogo é uma fonte de receita importante para a gente. Então, a gente precisa diminuir despesa, crescer receita, mas sem perder a qualidade da experiência e sem perder, obviamente, a perspectiva de que aquilo dali também nos ajuda no dia a dia no fluxo de caixa. Até o jogo terça-feira, o Cruzeiro deixava o laranja superior, quando tinha que fechar, fechado, o setor laranja fechado inteiro, e abria o vermelho inteiro. Nesse último, não abriu o vermelho superior. Imagino que vocês tenham estatísticas, dados que te embasem a tomar essa decisão, mas por que foi assim? Por que o vermelho superior dessa vez ficou fechado? E o roxo também, né? Mais uma vez é o que a gente, o que eu acabei de falar. Você tem que medir. Tem um termo que eu não gosto muito de termo em inglês, não. Mas é o termo que se usa muito, break-even, né? Para poder se pagar. Então, quando eu abro um setor no anel de cima, eu tenho que montar uma operação só para cima. Então, a tendência é sempre a gente tentar encher primeiro embaixo. Porque se eu encho primeiro o anel inferior, eu tenho o público mais perto do campo, o que isso nos ajuda a influenciar os jogadores. E eu diminuo despesa, porque eu não preciso abrir o setor de cima. Porque aí quando eu abro o setor de cima, eu tenho mais segurança, eu tenho mais coordenador, mais steward para fazer trabalho. Então aí tudo é na ponta do lápis, é custo versus receita. Perfeito.